Graça e paz, irmãos. Amém. Nós iremos ler o texto de João, capítulo 4, versículo 35. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35. Nós vamos ler juntos. Leamos. Não Disseis vós que ainda há 4 meses até a ceifa, eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já camejam para a ceifa. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos reunidos como o teu povo na casa para aprender mais da tua palavra, para sermos edificados na tua palavra, para sermos confrontados na tua palavra, para sairmos daqui despertados pelo Teu Espírito Santo através da Tua palavra, que é a espada do Espírito, para que nós sejamos de fato, meu Deus, crentes que preguem a Tua palavra, o Evangelho com amor, com ousadia. Que o Senhor seja misericordioso para conosco, nos conceda a graça de entender a Tua palavra, o Teu plano, de entender, meu Deus, o Teu propósito para este mundo, e que o Senhor conceda-nos o privilégio de sermos instruídos pelo Espírito Santo na Tua Santa Palavra. Se conosco e glorifica mais uma vez apenas o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, é notório que nós estamos vivendo tempos difíceis, talvez esteja escrito no que diz as Escrituras a respeito do que Paulo falou a Timóteo, que nesses tempos sobrevirão tempos difíceis, os homens serão amantes de si próprios, serão egoístas, serão desafeiçoados, e é o que nós estamos presenciando. As pessoas estão cada vez mais egoístas, desafeiçoadas, sem amor, o amor tem se esfriado, e como consequência disso, paira sobre a sociedade, paira sobre o mundo, quase que em geral, quase que em todas as nações, um espírito de tristeza, de desânimo nas pessoas. As pessoas têm vivido um desânimo, uma tristeza, uma falta de vontade de viver, uma desesperança. Então tem aumentado cada vez mais, significativamente, o número de suicídios. Isso tem nos assustado, isso tem afetado inclusive crentes da igreja, pessoas dentro do seio da igreja que têm experimentado isso. Então é assustador a realidade que nós estamos vivendo. Infelizmente também, por outro lado, é assustador percebermos que muitos crentes estão ainda dormindo. Paulo diz que nós não somos dos que dormem, nós não devemos dormir. Mas ainda existem crentes dentro da igreja que estão dormindo, porque o mundo está se acabando nesse sentido, e muitos crentes estão vivendo a sua vida religiosa, dia a dia na igreja, que trabalham na igreja, mas sem atentar para o fato de que o mundo está sucumbindo, de que o mundo está se acabando. Quando eu digo o mundo, estou falando das pessoas. E o povo está morrendo, está perecendo, e não há quem clame, não há quem de fato se condoa com tal situação. Deus tem algo para falar nos nossos corações nesse sentido, porque a sociedade ela está clamando por socorro, o mundo está clamando por socorro no sentido de ter uma saída, de ter uma luz, e é nesse sentido que a palavra de Deus vem trazer uma saída, e a igreja é um agente de Deus para este povo, para não só para a nação brasileira, mas para o mundo como um todo. Nós somos luz do mundo e nós devemos brilhar como tal. O tema de hoje, meus irmãos, se refere ao nosso campo missionário, e então eu coloquei como tema da mensagem as características deste campo missionário, características do nosso campo missionário, para, com base no conteúdo desta mensagem, nós sejamos edificados no sentido de despertados para aquilo que é o nosso dever como cristãos, como pregadores do Evangelho. Quais são as características, então, do nosso campo missionário? Nós devemos entender, meus irmãos, que a nossa mensagem de hoje ela não é expositiva. Eu li o texto de João, capítulo de número 4, versículo de número 35, onde Jesus já disse que os campos estão preparados para a colheita. Ou seja, o mundo já está aí, pronto para que nós preguemos o Evangelho, e o que falta de fato, muitas vezes, é a igreja se despertar para isso. Mas a mensagem de hoje não terá um caráter expositivo, não é um sermão expositivo,
mas é um estudo temático, mais temático do que expositivo, e essa é a nossa intenção, para que possamos abarcar a temática de hoje, que é nosso campo missionário, as características do nosso campo missionário. E a primeira característica do nosso campo missionário, meus irmãos, é que ele tem um alcance. O nosso campo missionário tem um alcance. E eu digo isso com base em Atos capítulo 1, versículo de número 8, onde Jesus diz: recebereis poder e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Veja o que a Bíblia fala sobre o plano de expansão do Evangelho. Primeiro, no nível mais de proximidade, mais local, Jerusalém, onde o povo estava reunido, os discípulos estavam reunidos para receber o Espírito Santo e poder. Depois, na região da Judéia, depois Samaria foi se expandindo até os confins da terra. Isso significa que existe uma progressão nesse processo de evangelismo, o objetivo final é alcançar os confins da terra, alcançar todas as nações, todas as etnias, na verdade. Esse é o objetivo da igreja, porque esse é o objetivo de Deus. Mas isso significa que existe uma progressão, tá? E é nesse sentido que existe um alcance. O alcance final é os confins da terra, mas até lá existe esse processo. Isso não significa que nós devemos ser metódicos no sentido assim: só vou pregar o evangelho nos confins da terra depois que eu pregar na região local. Enquanto eu não pregar o evangelho para toda a Diadema, eu não vou investir em missões transculturais. Não é nesse sentido, mas no sentido de que nós devemos investir nos 4 propósitos, local, regional, nacional, internacional, transcultural, tá? Mas entendendo que nossas forças não devem se concentrar apenas no transcultural ou nos confins da terra, esquecendo a missão imediata e mais próxima. Então, nesse sentido, se ela tem um alcance, qual é o alcance dessa missão, desse campo missionário? O alcance, em primeiro lugar, é pessoal. Veja que Jesus, em seu ministério, muitas vidas eram transformadas nesse contato próximo e pessoal que ele tinha com essas pessoas. Aconteceu com a mulher samaritana. Aconteceu um encontro entre Jesus e Nicodemos, Jesus e Zaqueu e tantas outras pessoas. O encontro, o contato pessoal. Paulo também ministrava nesse sentido, pregava o evangelho também nesse contato pessoal. Isso significa, meus irmãos, que o campo missionário mais imediato é seu amigo de trabalho. Seu amigo de trabalho é o campo mais efetivo e mais imediato. Tão mais imediato e necessário do que nós fazermos no evangelismo na praça. E é interessante que nós temos essa mania de nos envolvermos em grandes eventos missionários. Fazer um evento na praça, contratar o som, vamos lá, vamos pregar o evangelho, e você passa anos após anos trabalhando com aquele indivíduo que você sabe que ele não é crente, que ele é espírita, que ele é católico, ou seja o que for, e você não se interessa de pregar o evangelho. Ele até sabe que você é crente, porque você tem um bom comportamento, mas você não tem ousadia para pregar o evangelho. Mas quando se fala de fazer uma viagem missionária lá para a Missão Kaiowá, de ônibus, aquela festa com a igreja, vamos. Mas é aquele seu colega de trabalho, você não fala de Jesus para ele. Você tem que entender que, em primeiro lugar, o alcance da obra missionária é de nível pessoal. Jesus, ele de fato, os discípulos tinham que pregar o evangelho a todas as etnias, mas ele colocou uma ordem, e a ordem, primeiro em Jerusalém, onde eles já estavam. Otimização do tempo e do espaço. Você já está num local onde tem pessoas carentes, então evangelize essas pessoas. Então entenda que é emergente, entenda que é urgente que você pregue o evangelho para as pessoas que você conhece. E se você acha que é difícil, você tem dificuldade, eu não sei como me aproximar, daqui a pouco nós veremos outras questões relacionadas a isso que poderão nos auxiliar. Então, em primeiro lugar, qual é o alcance desse campo missionário? A primeira característica do nosso campo missionário, meus irmãos, é que ele tem um alcance. Nosso campo missionário tem um alcance pessoal, alcance local. Aí sim, o alcance local, estou falando da igreja local, onde a igreja vai elaborar atividades com o objetivo de alcançar a sua localidade. A igreja tem uma razão de ser. Por que Jesus não leva a igreja agora? Por que Jesus não leva a igreja agora? Se Jesus não levou a igreja ainda, é porque tem um propósito, ainda há muitos eleitos a serem alcançados. E a igreja é o agente de Deus para alcançar esses eleitos. A igreja presbiteriana do Serraria tem um propósito de ser, de estar aqui. A igreja de Diadema, a igreja Trindade, a igreja Memorial tem um propósito de ser, e é alcançar imediatamente a sua população mais próxima.
sua população mais próxima. E também tem, claro, o alcance de nível regional, né, onde podemos e devemos realizar trabalhos, às vezes, talvez, no que diz respeito no nível de presbitério, viagens missionárias, aí sim, né, para, às vezes, fazer trabalho de revitalização de igrejas no interior de São Paulo, Minas, né, nível regional, investir em missões no nível nacional, no sertão do Nordeste, nas tribos indígenas, Amazônia, Pantanal, etc. E também, por último, em nível internacional, onde cumpre-se a palavra de Cristo até os confins da terra. E como você vai, todo mundo já sabe como você vai pregar o Evangelho a outras nações, como? Enviando um substituto. Enviando um substituto, já que você não pode ir, já que eu não posso ir, enviemos um substituto. E esse substituto tem família para sustentar. Esse missionário que vai para lá tem família para sustentar. Só quem é pai de família sabe qual é a angústia, a dor, sabe, da preocupação, a ansiedade. Será que amanhã eu vou ter um salário? Nós estamos numa situação estável aqui. Nós temos um salário para receber no mês que vem. Então você consegue se planejar. E o missionário que depende de ofertas e tem um filho pequeno para sustentar? Aí você diz, não, mas Deus sustenta esse missionário. Deus cuida dele como o menino dos seus olhos. Porque ele está fazendo algo nobre para Deus. Então Deus vai livrar, vai proteger. Lembre-se que Paulo falou que ele passou frio, que ele passou fome, passou nudez. Então nós devemos olhar com muito carinho para essa situação. E uma maneira de você alcançar esses povos é através de um substituto, onde você vai investir em um missionário, vai interceder por esse missionário e vai se informar a respeito da situação dele, das necessidades dele. Então, a primeira característica do nosso campo missionário é que ele tem um alcance. O alcance final é global, claro, mas ele tem essas etapas. E quando eu falo de etapas, eu estou falando que nós devemos dar devida atenção para todas essas etapas. Não estou falando que nós devemos colocar em ordem cronológica, só vou investir em missões transculturais depois da local, não. Mas que nós devemos dar uma atenção holística e equilibrada para todas essas fases. Pessoal, local, regional, nacional e internacional, que são as missões transculturais. Então, tem um alcance. A segunda característica, meus irmãos, do nosso campo missionário é que tem um meio. Qual é o meio para se executar, para se realizar, operacionalizar esse campo missionário, a pregação do Evangelho nesse campo missionário? O meio é a oração. Paulo diz em Efésios capítulo de número 6, versículo de número 18 e versículo 19, orai também por mim, para que me seja dado na vida da minha boca a autoridade para pregar com intrepidez a palavra, o Evangelho do Reino. Paulo, quando ele estava fazendo o planejamento para pregar o Evangelho na Espanha, o Evangelho, onde o Evangelho não tinha chegado na Espanha, ele diz aos romanos que ele tinha esse planejamento de pregar o Evangelho lá e pede orações para a igreja de Roma, pede que a igreja de Roma interceda por esse trabalho. Isso significa que a realização do trabalho missionário ela é essencialmente interligada à questão da oração. Obviamente tem um motivo, e o motivo é porque sem mim nada podeis fazer, disse Jesus em João 15:5. Está escrito em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 18, tudo provém de Deus. Essa mulher está falando aqui sozinha, meus irmãos. Até hoje eu não consegui excluir esse tal de assistente do Google. Depois alguém dos meninos de TI me ajuda, né? Já pensou se eu estiver pregando no culto domingo lá? Né? Melhor, você chegou no local. Certa vez estava num encontro de casais, e esse encontro de casais, estava o computador ligado na caixa de som, e aí deram uma oportunidade para os casais desabafarem, falarem alguma coisa, né? E sempre tem essas pequenas faíscas, né? Aí um casal começou a desabafar, aí de repente o computador colocou assim, uma ameaça foi detectada. O antivírus do computador falou na sua zona, a ameaça foi detectada. Isso marcou o encontro de casais. Não foi na nossa igreja, tá? Mas depois os meninos aí me ajudam a tirar esse assistente aqui do Google, eu não sei. Então, meus irmãos, vejamos. O meio é a oração. Oração em que sentido? Oração com qual propósito? Oração em primeiro lugar, por despertamento. Oração em primeiro lugar, por despertamento. Por quê? Porque eu preciso ser despertado, você precisa ser despertado. E qual é o sinal de que nós precisamos de despertamento? Qual é o sinal de que nós realmente... Será que eu estou julgando? Eu estou julgando a Igreja de Cristo em nosso quadro atual? Será que não é coisa da minha cabeça? Ou de fato nós precisamos de despertamento? É só você avaliar o nível de lentidão com que nossas igrejas estão crescendo, comparando a quantidade de pessoas que existem em nossa cidade. Então, nós precisamos de despertamento.
Julgue por sua própria vida se você precisa ou não de um despertamento para você ser um missionário na prática, para você ter amor realmente pela pregação do Evangelho. Meus irmãos, que tipo de pessoa Deus ajuda? Alguns dizem que cedo madruga. Deus ajuda aqueles que são humildes, porque a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. Está escrito isso em 1 carta de Pedro, capítulo de número 5. Deus dá sua graça aos humildes. E então, se você quer, de fato, ser um pregador do Evangelho, cumprir a sua missão, você quer pregar o Evangelho com avidez, com autoridade, a primeira coisa é ser humilde perante Deus e dizer: Deus, eu preciso de despertamento. Eu preciso de despertamento. Coloque a sua cara no pó, ore e fale isso para Deus. E Deus vai te dar graça. Deus vai dar graça. Deus, eu tenho dificuldade de me aproximar de alguém para pregar o Evangelho. Eu tenho essa barreira, essa dificuldade. A maioria dos cristãos tem essa dificuldade. E não pense que você não é salvo por causa disso, porque Jonas era um crente. Ele não queria pregar o Evangelho. Deus não se importou com o querer dele, mandou a si mesmo. Então, veja, pessoas apaixonadas por missões, por evangelização, são as exceções, meus irmãos, no meio da igreja. Pode prestar atenção. São as exceções. E quem são essas pessoas? São pessoas que já têm essa paixão natural, porque Deus colocou no seu coração um chamado específico. Mas os crentes em geral não têm essa paixão natural. Qual é a prova disso? É que Deus manda, ordena. E quando Deus dá uma ordem, a frequência bíblica com que aparece um mandamento, isso indica que o natural é desobedecer aquele mandamento. E se Deus dá tanta ênfase e tantas ordens para nós pregarmos o Evangelho, tantos imperativos, é porque o natural é que a igreja não irá pregar no dia a dia com a avidez que deveria. A não ser de quando em quando Deus, por meio do Espírito Santo, dá um despertamento por meio do Espírito Santo, um avivamento específico. Isso acontece poucas vezes na história da igreja. No geral, é um empurrão. Aí você prega, o pastor marca um evangelismo no sábado, só vai 3 pessoas. 3 pessoas. Você já pensou a seriedade disso? A igreja precisa ou não de um despertamento? Se você quer saber se a igreja precisa de um despertamento, é só marcar um evangelismo nas 4 horas da tarde, no domingo, no mesmo dia da final de São Paulo e Corinthians. Não precisa ir longe. Qualquer domingo, um domingo qualquer, que não tenha jogo de futebol. Então, meus irmãos, nós precisamos orar. E orar por despertamento. E como diz o cântico, a começar em mim. Então, qual é o meio? Segunda característica do nosso campo missionário, ela tem um meio. O meio é a oração. Orar por despertamento, orar por estratégias. Cada cidade, cada bairro tem a sua dinâmica. Tem bairros que são mais católicos, tem bairros que são mais espíritas, tem bairros que são mais muçulmanos. Né? Tem bairros que têm uma classe social mais elevada, outros são pessoas mais simples. Então nós temos que ter estratégias. E essa estratégia, acima de tudo, tem que vir do Espírito Santo. Então nós temos que orar, pedir que o Espírito Santo nos dê estratégia. Antes de elaborar qualquer planejamento evangelístico, temos que nos reunir e orar. Deus, nos dê estratégia para alcançar esse bairro, porque nós estamos perdidos, nós não sabemos como fazê-lo. De fato, orar por despertamento pessoal, orar por estratégia, orar para que Deus abra portas, porque Paulo orou nesse sentido. Efésios 6, Paulo fala sobre isso. Orar também por mim, para que me seja dado, para que Deus me abra portas na pregação do Evangelho. Então nós temos que orar nesse sentido. Para alcançar as escolas, Deus tem que abrir portas, ainda mais em nossos dias. Como foi dito ontem pelo pregador desde o início, da dificuldade de alcançar, de entrar nesses meios, por causa da perseguição ideológica que já existe. Orar por novos obreiros, como nós vimos em Lucas capítulo 10, versículo 2. Orar para que Deus envie mais trabalhadores. E nós temos que orar nesse sentido, para que Deus desperte no meio da nossa igreja, no meio dos jovens, pessoas para pregar o Evangelho em outras nações, em outras culturas. É difícil, meus irmãos, surgir no meio da gente alguém que quer pregar o Evangelho no sertão da Bahia. Difícil. É muito difícil. Pregar o Evangelho no sertão nordestino, pregar o Evangelho na Amazônia, pregar o Evangelho em países fechados. É muito difícil. Então nós precisamos orar, porque se Jesus diz que nós devemos orar para que Deus desperte trabalhadores, nós devemos orar. Porque isso significa que, se depender naturalmente da natureza humana, o ser humano vai querer ficar na zona de conforto. Então, a multidão que surge com o desejo de se tornar pastor,
é muito maior do que a quantidade de pessoas que surgem com o desejo de ser missionário em campos transculturais. Isso tem uma razão de ser. Os desafios. O medo humano de enfrentar desafios. Então nós temos que orar para que Deus envie mais obreiros. E orar por crescimento, obviamente. Orar para que Deus dê crescimento. Por causa do triunfalismo neopentecostal, nós ficamos na defensiva na nossa teologia, quando nós falamos, vamos orar para que a nossa igreja cresça em número. Não, pastor. Crescer em número, isso é coisa de pentecostal. Nós vamos crescer em qualidade. E por que então que Atos fala que eles cresciam em número? Qual é o objetivo de relatar isso? O crescimento numérico, 3.000, 5.000. Isso significa que Deus tem como objetivo o crescimento numérico, é óbvio. Então nós temos que orar a Deus. Meus irmãos, desde o pastor, o conselho, a junta diaconal, a sociedade interna, tem que se reunir para orar. Deus, faz essa igreja crescer. Crescer em número. Deus, crescer a ponto de nós termos que comprar outro terreno. Meus irmãos, nós devemos voltar a ter fé e orar nesse sentido. Isso faz parte da expansão do reino. E não somente no que diz respeito a trânsito religioso, não somente pedir para que pessoas de outras denominações venham. Não, é conversão de almas. Conversão de almas. Não estou negando o trânsito religioso que seja bênção, porque é bênção quando pessoas de outra denominação vêm para a nossa igreja, vêm sedentas da palavra. Devemos abraçá-las e alimentá-las para fazer parte do grupo. Mas o que eu estou dizendo é que nós não devemos nos contentar só com isso. Porque tem igrejas que crescem com o trânsito religioso. 15 membros foram recebidos esse ano. Quantos dos 15 membros foram almas que não eram crentes e se converteram? Isso tem que nos preocupar. Isso tem que nos tirar da zona de conforto. Meus irmãos, então a primeira característica do nosso campo missionário é que tem um alcance. A segunda característica tem um meio, que é a oração. A terceira característica tem um objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo é a evangelização, de forma geral, em primeiro lugar. Marcos 16,15 diz que nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. Veja que interessante, pregar o evangelho a toda criatura. Isso significa que muitas vezes eu vou me dispor a pregar o evangelho descomprometidamente, numa perspectiva denominacional. Tá? Isso significa que eu tenho que ter a mesma paixão de pregar o evangelho para uma pessoa no hospital sem esperança que ela se torne membro da minha igreja, e pregar o evangelho para um vizinho da igreja com esperança que ele se torne membro da minha igreja. Acontece que nós executamos com mais avidez, com mais força, projetos evangelísticos que têm a ver com o crescimento da igreja. Quando nós fazemos? Vamos fazer tal projeto evangelístico para que a nossa igreja cresça. Agora, se for um projeto evangelístico de pregar o evangelho que não vai trazer nenhum resultado para a igreja, pode ser que aquela pessoa se converta e vá para outra denominação. Isso não desperta tanto interesse em nós. Mas nós devemos, em primeiro lugar, ter em mente que nosso chamado, não é para aumentar o número de presbiterianos. É para alcançar os eleitos. E como Deus vai fazer com esses eleitos, pertence à sua soberania. Nosso chamado, em primeiro lugar, não é para aumentar o número de presbiterianos. Você concorda ou não, vou repetir. O nosso chamado, em primeiro lugar, não é para aumentar o número de presbiterianos. É pregar o evangelho a toda criatura. O que o Espírito Santo vai fazer após isso, é obra dele. Tá? Isso significa que nós devemos ter projetos, por exemplo, pregar o evangelho na praça, pregar o evangelho em hospitais, pregar o evangelho em quartéis, orfanatos, asilos. Porque pregar o evangelho nesses ambientes, dificilmente você vai pregar com a perspectiva de obter um retorno para a sua igreja. Fazer um trabalho evangelístico no hospital. Você está lá levando o amor de Cristo para aquela vida. E sem muita perspectiva de que aquela pessoa vá para a sua igreja, porque a realidade geográfica é distante. Mas nós temos que ter isso em mente, que o nosso principal objetivo é pregar o evangelho. Pregar o evangelho. O crescimento denominacional é um resultado disso, mas sem pretensões carnais nesse sentido. Mas tem um objetivo, a pregação do evangelho de forma geral, e um outro objetivo, o crescimento da igreja. Aí sim, não é errado, é legítimo você lutar, trabalhar para que a sua igreja local e a sua denominação cresça. Tá? Mas que isso vem em segundo plano. Não em um amor menor, mas em segundo plano. Isso significa que eu tenho sim
lutar para que a minha denominação cresça, lutar sim para que a minha igreja local cresça, aumente o número. Então tem que fazer trabalhos, estratégias, planejamentos, com o objetivo de trazer crescimento para a igreja local. E enfim, diversos trabalhos nesse sentido. Tá? Objetivar o crescimento da igreja, meus irmãos, isso é bíblico, está escrito em Efésios capítulo número 4, a respeito disso, versículo 15 e 16. Paulo fala sobre o crescimento de todo o corpo com auxílio de toda a junta para a edificação do corpo. Significa que o objetivo dos pastores, da liderança e da igreja como um todo é alcançar esse crescimento, não só doutrinário, teológico, espiritual, mas também numérico. E aí vem várias estratégias. É claro que eu estou trazendo isso aqui de forma bem resumida. A maioria das estratégias são conhecidas, mas eu vou elencar aqui 4 estratégias que são essenciais, primordiais e que nós temos como ponto forte na nossa igreja e devemos aproveitar isso. Grupos familiares. Meus irmãos, a estratégia dos grupos familiares é uma estratégia fenomenal para alcançar o bairro, para o crescimento da igreja local. Tá? E aí vem vários formatos de grupo familiar. E as nomenclaturas, alguns chamam de células, outros chamam de grupos familiares, outros chamam de coinonia. Né? É claro que não pode ter as características do G12. Os mais antigos já ouviram falar do G12, né? Os novos vão pensar que é um código secreto, né? Pesquisa na internet, não dá tempo de falar aqui, tá? Mas o G12. Não, grupo familiar é o modelo de Atos. Se reunir de casa em casa para orar, para meditar na palavra e automaticamente pregar o evangelho também. Isso traz muito crescimento. Pontos de pregação. Algumas igrejas preferem começar com pontos de pregação. Em alguma casa das igrejas preferem começar já alugando o salão, tá? Que vai trazer muito custo, tá? Independente da situação. Deus vai abençoar quando a igreja começa a investir em missões. Pode prestar atenção, toda igreja que tem como ponto, como sua missão, de fato, sua visão, trabalhos extensivos na área de missões e evangelismo, Deus abençoa essa igreja com crescimento. Quando a igreja é uma igreja missionária, Deus abençoa essa igreja com crescimento. Pode prestar atenção. Então, nós devemos aprender nesse sentido. E um ponto forte da igreja presbiteriana que nós devemos aproveitar são as sociedades internas, meus irmãos. Nós devemos aproveitar melhor as sociedades internas. Devemos potencializar o trabalho das sociedades internas no sentido evangelístico. O principal objetivo da sociedade interna, o principal é evangelístico. Aliás, foram assim que começaram algumas das sociedades internas, com o objetivo de alcançar os locais. E depois passou a ter um uso mais doméstico. Mas se você olhar o manual das sociedades internas, você vai perceber o recurso que tem lá. Né? Secretaria de Evangelismo. As secretarias podem convergir com o objetivo missionário. Então nós devemos aproveitar as sociedades internas, que é um ponto forte nosso. Agora, se a sociedade interna das nossas igrejas começar a fazer apenas trabalhos internos, meus irmãos, com o passar dos anos, a tendência vai ser morrer. Por quê? Vai passando de geração para geração. As novas gerações não querem compromisso com Deus. Quem garante que o seu neto tem compromisso com Deus? Se você não pregar o evangelho por meio da sociedade interna, quem garante que as sociedades internas de hoje, daqui a 30 anos, vai subsistir? Então nós temos que usar as sociedades internas. A maior ênfase da sociedade interna deve ser a pregação do evangelho. Trabalho em hospitais, orfanatos, trabalho nas praças, fazer trabalhos, cultos ou eventos em que você aproveita para fazer um marketing de trazer pessoas não crentes. Então, essa palavra aqui vem para todos nós, especialmente para quem está aí na linha de frente das sociedades internas, aproveitar para usar nesse sentido. Meus irmãos, a primeira característica do nosso campo missionário é que tem um alcance, a segunda que tem um meio, que é a oração, a terceira que tem um objetivo, o objetivo da pregação do evangelho a toda criatura, mas também do crescimento da igreja. E por último, tem um plano, tem uma estratégia, tem um planejamento. Paulo fazia planejamento quando ele ia pregar o evangelho. Ele tinha que pregar o evangelho em Roma e fez todo um planejamento. Passar na igreja, aliás, ele queria pregar o evangelho na Espanha, mas ele queria aproveitar, indo em direção à Espanha, levar donativos, levar oferta missionária oferta para os irmãos que estavam passando dificuldade financeira em Jerusalém.
de passar por Roma para dividir algum dom, na verdade, onde ele ia abençoar aquela igreja, ser abençoado, e também para conseguir patrocínio tanto para Jerusalém como para a sua obra missionária na Espanha. Então ele trouxe toda essa estratégia. No capítulo 15 de Romanos você vai encontrar isso. Detalhado, ele detalhou essa estratégia. E quando ele pregava o evangelho entre os judeus, ele diz: eu me fiz de fraco para com os fracos, a fim de alcançar os fracos. São estratégias, são métodos que nós devemos ter em mente. Então, o aspecto missionário, ele não foge à questão de um planejamento. No que diz respeito à igreja local, isso vai começar com um calendário. Você vai perceber se a sua igreja ela é missionária com o calendário. Dá uma olhada no calendário da sua igreja. Quantos eventos com objetivo evangelístico tem na agenda da sua igreja? Coloque em termos de porcentagem. Aí você vai perceber se a sua igreja é missionária ou não. Se não é, que comece a partir de agora, a partir do próximo planejamento. Então, começa com o calendário. A maioria das igrejas, quando vai fazer o calendário, reúne os cabeças, a liderança da igreja, a liderança das sociedades internas, dos departamentos, para discutir as datas. Aí fica aquela briga, a UPA quer uma data tal, a MP diz: não, essa data é minha, essa data já é minha historicamente. Aí acabou. Quando a Sara falou isso, essa data é minha historicamente, aí acabou o assunto. Mas nós devemos, nesse planejamento de calendário, meus irmãos, dar uma atenção especial à questão evangelística. Nós não vamos alcançar dia Deus se nós não trabalharmos dessa forma. Não vamos. Então, a questão do calendário, a conscientização das sociedades internas, e aí vem nós, os pastores, a figura dos pastores e dos presbíteros. Os pastores trabalhar essa conscientização das sociedades internas, e nos conselheiros. Os conselheiros, por sua vez, fazer o acompanhamento da sociedade interna nesse sentido, da aplicação dessa visão missionária. É o que eu falei, a grande força da IPB, em termos de ortopraxia, são as sociedades internas. É a grande força da IPB, são as sociedades internas. Se a sociedade interna souber buscar as almas, souber abraçar essas almas, souber capacitar essas almas, souber alimentar essas almas, meus irmãos, não vai ter para ninguém. No sentido, entenda com maturidade que eu não estou falando isso. Então nós temos uma grande força que são as sociedades internas, que já atuam, que já são operosas. Então imagine a sociedade interna como um grande navio em alta velocidade. Assim são nossas sociedades internas. Mas o que nós precisamos fazer é apenas mudar um pouco o leme, para que ela vá em direção a um alvo mais completo. Não estou dizendo que as sociedades internas estejam no alvo errado, não. Mas no alvo mais completo, que é investir em missões, evangelismo, e também nas áreas que já investe, que é comunhão, que é edificação, que é palavra, que é louvor, etc. Muito bem. E aí vem também a questão de campanhas pedagógicas através de mensagens. Aí vem palavra para nós, pastores, novamente, presbíteros, sobre evangelização como um ato de adoração. Nós precisamos conscientizar nossas igrejas que evangelização é um ato de adoração. Até porque, qual é o fim principal do homem? Voltemos ao primeiro catecismo. Não, primeiro. Glorificar Deus. Adoração é uma forma de glorificar Deus. Existe uma discussão no meio acadêmico e teológico. Qual é o objetivo principal da igreja na Terra? Alguns dizem evangelismo. Evangelização, missões. Outros dizem, não, é ação social. Outros dizem ação social e evangelismo. Meus irmãos, a principal missão da igreja aqui na Terra é a mesma missão que ela vai continuar exercendo na eternidade, é a adoração. Nossa principal missão é adorar a Deus. Agora, nós precisamos entender que existem várias formas de adorar a Deus. Adoração pública, solene, adoração particular, íntima, adoração operosa, que é aquela que você adora a Deus por meio daquilo que você faz. E a evangelização é um ato de adoração. E por ser um ato de adoração, na prática, é difícil de executar. Meus irmãos, reconheçamos, é difícil nós sairmos do nosso conforto e ter que ir para as ruas e falar do amor de Deus para as pessoas.
Primeiro, você vai enfrentar o desafio de sair da sua zona de conforto. Porque nós vivemos cansados. Quem vive nessa realidade de São Paulo, nesse Iraque, vive cansado psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Nós vivemos como loucos. Surge uma brecha para descansar, feriado, e vem o pastor inventar evangelismo no feriado. Até parece que não sabe da nossa realidade. Aí vem o pastor com história de evangelismo no feriado. Né? Para que evangelizar no feriado? Tem tantos dias. Não, mas nos outros dias você não foi. Não, mas eu quero que você foi. Então, sair dessa zona de conforto já é difícil. Abordar alguém que você não conhece já é difícil. Você só vai conseguir ter sucesso quando você for apaixonado por essa mensagem que você disse que crê. Porque aí as pessoas vão ver que você é apaixonado por aquilo que você está pregando. Porque senão, se for só um ato de obrigação, as pessoas vão não querer esse Jesus aí que ele está falando só por obrigação, que o pastor mandou. Né? As pessoas precisam olhar nos nossos olhos e ver que nossos olhos estão brilhando quando nós pregamos o Evangelho. Olhar nos olhos das pessoas e demonstrar esse amor. Mas isso, meus irmãos, para você transpor essas barreiras e sair da zona de conforto, para você abordar alguém que você não conhece, o que não é necessariamente covardia, como as pessoas acham isso é pregado no meio pentecostal, geralmente. Você que tem vergonha de pregar o Evangelho, você é o covarde, os covardes não herdarão o reino dos céus. Você já sai da vida deprimido, já se mata. Eu sou um covarde, eu tenho vergonha de pregar o Evangelho. A maioria dos crentes tem vergonha de pregar o Evangelho, meus irmãos. A maioria, sejamos sinceros. Para que esconder, para que ficar com esse teatro? Assim? A maioria dos crentes tem vergonha de falar do Evangelho. Agora você tem que entender a diferença entre timidez e vergonha de Jesus. E se envergonhar do Senhor Jesus. Pode ser que você não tenha vergonha de Jesus. Se a pessoa colocar você contra a parede, você vai negar Jesus, você é crente, eu sou crente. Eu tenho fé em Cristo e não nego meus princípios e minha fé. Então você é crente. Mas por iniciativa própria, abordar alguém desconhecido para falar do Evangelho, talvez você tenha o quê? Timidez. Não é só para falar do Evangelho, é para falar de qualquer assunto com alguém que a gente não conhece. Então não é que você tem vergonha de Jesus. Tá? Então, geralmente, missionários apaixonados quando vêm pregar nas igrejas, né? Vêm arrebentando com os crentes, né? Vocês não são crentes? Vocês têm vergonha de falar de Jesus, de falar do Evangelho? Vocês não são crentes? Né? Porque missionário não tem muita paciência com o crente comum. Na verdade, mas é verdade. Na verdade, nós devemos ser sinceros e falar, Deus, eu tenho dificuldade de abordar alguns crentes. Mesmo que seja para falar do teu amor. Eu sei que eu estou errado, mas ajuda a trabalhar isso em mim. Vai pedindo para Deus. Deus promove uma abertura, uma oportunidade. E Deus vai promovendo. Como nós somos com tanta dificuldade, Deus faz com que o próprio ímpio te aborde. Me fale um pouco dessa tua igreja. Deus faz isso. Ele fez uma mula falar hebraico. Me fale um pouco da sua igreja. Me fale um pouco. Aí você vai falando. Depois você vai criando prática. Depois você toma gosto pela coisa. É um processo. Mas o que Deus quer? O que Deus espera de todos nós que estamos aqui nessa noite? Para resumir toda essa mensagem. Humildade. Para admitir nossas limitações na área de evangelismo. Tanto no sentido pessoal, como no sentido de igreja, como no sentido de sociedade interna. Humildade. Se nós formos humildes para admitir nossas limitações e começarmos a pedir a Deus com humildade, Deus, eu tenho dificuldade, me ajuda a mudar. Deus vai começar a mudar. Porque Deus vai dar a graça dele, Ele dá a sua graça aos humildes. Meus irmãos, essas são as características do nosso campo missionário. Tem um alcance, tem um meio, tem um objetivo e tem um planejamento. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós glorificamos o Teu nome, adoramos o Teu nome na beleza da Tua santidade, porque somente o Senhor é digno de todo louvor e adoração. Que o Teu Espírito Santo nos faça lembrar de todas as coisas que foram ditas na Tua palavra nesta noite. E que o Senhor nos auxilie, meu Deus, a de fato não sermos apenas religiosos, não sermos crentes da boca para fora, mas de fato ter amor, meu Deus, por Tua palavra, amor pela pregação do Evangelho, meu Deus, amor por Tua glória, para que a Tua glória seja de fato pregada entre todas as nações. Derrame a Tua graça, meu Deus, para que nossas igrejas de Diadema sejam igrejas cada vez mais missionárias e que o Senhor, meu Deus, nos dê de presente esta cidade. Como muitos missionários pediram ao Senhor, também te pedimos, nos dê, meu Deus, estratégia, sabedoria para alcançar esta cidade. Nós dependemos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.